começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo e trata de assuntos relevantes para a comunidade, em especial para o magistério municipal. E 2016 já está chegando ao fim e no que diz respeito à educação, o ano foi bem conturbado. Projetos de lei que atingem diretamente professores, alunos e também a qualidade da educação pública do país mobilizaram milhares de pessoas em todo o Brasil. Alunos ocuparam escolas, professores entraram em greve e alguns especialistas se posicionaram contra ou a favor de projetos polêmicos como a PEC 55, a reforma do ensino médio, reforma previdenciária e outros projetos. E para conversar um pouco conosco sobre esse cenário e também sobre as perspectivas para o ano de 2017, na noite de hoje a gente recebe o secretário de Educação, o professor Edmilson Brandão. Boa noite, professor. Boa noite. E também o dirigente do CMP Sindicato, o professor Thiago Machado. Boa noite, Thiago. Boa noite, Ingra. Boa noite, secretário. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui conosco e eu gostaria de começar conversando com vocês que a nível nacional a educação ela foi uma das pautas do ano, né? Ela apareceu em diversos momentos em meio a essa crise política e econômica que a gente vem vivendo. E isso não é necessariamente positivo. Entre os projetos de lei que causaram polêmica está a PEC 55, que é a antiga 241. Eu gostaria de conversar com vocês assim, qual que é a percepção de vocês a respeito dessa PEC que tem como um dos pontos mais polêmicos o congelamento de gastos para os próximos 20 anos. Secretário. Bom, em primeiro lugar, destacar um fato muito importante, né, para quem está acompanhando o cenário nacional em relação à questão que envolve a educação. Nós estamos num momento talvez o mais ímpar de toda a nossa história, né? É quando realmente a educação passa a ser foco de atenção, de interesse, de discussão nacional. Até então ela não tinha esse foco. Lembre-se que nós passamos diversas mudanças, diversas reformas na educação brasileira, na educação pública, sobretudo brasileira, sem pouco essa participação da comunidade, sobretudo da comunidade acadêmica, né, nessas grandes discussões. De uns anos para cá, nós começamos a participar mais desses processos, dessas discussões, com as aberturas que foi dada, com os fóruns nacionais de educação, com o próprio Plano Municipal de Educação, justamente com o Plano Nacional de Educação, que mobilizou uma grande quantidade de pessoas em torno desse tema da educação. E em meio a tudo isso, também existem mais as discussões em cima das mudanças que estão sendo propostas na legislação, sobretudo aquela que atinge diretamente a Constituição, né? E aí isso traz à tona uma discussão muito efervescente. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ser protagonistas disso, como professores, né? Entender que esse é um momento ímpar, importante, que nós temos que fazer a leitura dos documentos que estão presentes, que são vários documentos, e em cima desse documento tomar algumas posições, que sejam justamente aquelas que tragam benefícios à educação, que é o que nós esperamos, né? Qualificar os nossos processos e fazer com que efetivamente o Brasil chegue onde ele quer chegar em termos de educação. Lembrando que das conferências nacionais, dos planos municipais, né? O plano estadual, o plano nacional e o plano municipal, todos apontam um caminho que vai tudo em volta, que vai todo ele em direção da questão da valorização da educação pública brasileira, da educação, da valorização dos profissionais que atuam na área da educação e da melhoria da qualidade do processo educativo. Então, toda e qualquer discussão que fuja, vamos dizer assim, desse percurso que já está sendo muito bem traçado pela comunidade brasileira, eu acho que é um retrocesso mesmo muito grande. Thiago. Eu gostaria de pegar o link da última fala do secretário, porque de fato a gente passou por um processo bem democrático nos últimos anos no que se diz respeito à construção da educação brasileira, tanto a do básico quanto a do superior, tanto a pública quanto a privada. Foram estabelecidas diretrizes, né, bem perceptíveis. Porém, a partir do momento que a gente vê o sucesso, que na verdade se torna um insucesso para nós, o sucesso do governo nessa PEC 55 que eles conseguiram aprovar no Senado, eu acredito que todo esse debate, toda essa construção que foi feita junto à comunidade, Passo Fundo é um exemplo, né? Nós tivemos uma ampla participação, né, da comunidade da nossa cidade na construção do nosso Plano Municipal de Educação, mas de que forma que isso vai hoje se tornar economicamente viável, né? A PEC 55, ela diz que o orçamento federal ele será congelado pelos próximos 20 anos e atualizado único e exclusivamente pela inflação. Nós sabemos que o orçamento de hoje ele já não dá conta do passivo que nós temos histórico, né? Quer seja
para a educação básica, infantil, fundamental, média, bem como a superior, se nós pegarmos para analisar, aplicar o orçamento desse ano no ano que vem, ele não é suficiente. Agora, nós pararmos para analisar nos próximos 20 anos, a gente vai ter um crescimento vegetativo da nossa população na ordem de 1% ao ano. Em 20 anos, significa algo em torno de 40 milhões a mais de pessoas no nosso país. Como que a gente vai conseguir dar conta? E se a gente ampliar, não é o objetivo desse programa, mas ampliar para as outras áreas da prestação de serviço, que são prioridades do Estado, no que diz respeito, por exemplo, à saúde, à segurança, o cenário, eu vejo como bem negativo. Porque, na verdade, esses recursos, eles não dão conta de uma realidade, como o colega bem pontuou, que é a demanda social. Né? A demanda social ela é muito grande, ela é muito maior do que uma questão meramente inflacionária. Né? Nós estamos vivendo um processo de acesso à informação, né? Uma comunidade está tendo acesso à informação, está tendo acesso aos seus próprios direitos. Então, necessariamente, a demanda social ela é muito maior. Né? E essa demanda acrescida, a demanda normal, natural do crescimento populacional, porque lembre-se que o Brasil é um país que está em plena expansão. Né? Nós ainda temos muito ainda que crescer e temos muitas ainda as demandas a serem atendidas, sobretudo no campo social. O que é que se também criou nesse país o Estado que deve tudo, né? tem que prover tudo. E hoje, versus um Estado que, numa época atrás, podia tudo, porque não havia regras. Né? Então, o Estado podia tudo, o Estado podia fazer qualquer coisa, geralmente era de uma forma mais autoritária, inclusive algumas decisões eram muito mais autoritárias, investimentos em infraestruturas que não davam certo, algumas coisas que ocorriam de modo até errôneo em termos de aplicação. E hoje nós temos um Estado que precisa sair dessa condição de poder tudo, por uma situação de legalmente poder realizar as coisas possíveis, com uma demanda muito maior e com um Estado que tem que cumprir tudo, porque a judicialização é muito forte, né? Então, a criança tem que estar na escola, independentemente do Estado ter ou não ter condição de atender aquela criança dentro da sua previsão orçamentária natural. Então, é isso que está sendo discutido no Brasil, por isso que é um momento muito efervescente, né? Porque nós temos que fazer uma passagem gradual de um Estado, de um modelo de Estado para um outro modelo de Estado que nós queremos, com acréscimo das pressões sociais, com acréscimo da legislação que nem sempre está dando conta do que está acontecendo e das reais necessidades e das reais capacidades de cada comunidade. Né? Lembre-se que Passo Fundo é uma cidade que tem grandes vantagens em relação à maioria das cidades do médio porte ou de posição igual a Passo Fundo em termos de população, porque nós temos uma renda per capita maior. E nós temos, além disso, nós temos o 35% para ser usado em educação, quando a maioria das cidades brasileiras usam 25% apenas. Né? Mas, mesmo assim, a demanda social ela é grande em Passo Fundo. A gente não supre a questão da demanda social. E, junto com a demanda social, nós temos a percepção da comunidade que o Estado tem que fazer tudo, ele deve fazer tudo, né? Ele é obrigado a fazer tudo. Né? Eu concordo em parte, secretário. Eu acredito que sim, né? A sociedade ela não é estanque, então nós temos que estar em constante adaptação, leis têm que ser revistas, né? Mas as reformas, e essas reformas eu coloco entre aspas, porque hoje se convencionou a chamar tudo de reforma, eu não consigo entender uma reforma para pior. Se eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu vou melhorar o meu ambiente, né? Como traz, por exemplo, a reforma previdenciária. Isso não é uma reforma, isso é um ataque. Né? As reformas que têm que ser feitas na nossa sociedade para tornar o nosso Estado viável para as próximas gerações, elas de forma alguma devem atacar, por exemplo, a nossa Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã e que, penso eu, os legisladores eles foram muito felizes quando privilegiaram algumas conquistas sociais, como, por exemplo, a educação e a saúde, né? Um sistema universal de saúde, né? Um princípio, se não na prática agora, mas um norte para a gente universalizar o acesso à educação em todos os âmbitos para o brasileiro, né? Mas da forma com que está se desenhando hoje, a gente... o Plano Nacional de Educação, por exemplo, ele trazia a questão que o secretário fez na primeira fala dele, a valorização dos professores como uma meta a médio e longo prazo. E ele dizia de onde é que vinha essa verba, que ela vinha sobretudo através dos royalties do pré-sal. Através de mudanças na lei no Congresso, isso já não existe mais. Então, como que vai se dar essa valorização do professor, sendo que as verbas que estavam asseguradas do Fundeb, por exemplo, a gente não sabe se vamos ter ali na frente.
Então, enfim, é a necessidade de a gente se reformar, mas também se confrontando com alguns direitos que são assegurados pela Constituição de 88. Em primeiro lugar, o conceito de reforma vem da ideia que não está dando certo, né? Que não funciona. Então, tem que fazer um amplo diagnóstico para saber se realmente está dando certo ou não está dando certo, para fazer uma reforma, né? Isso é a visão do engenheiro arquiteto, é assim que funciona. E, se não reforma, passa a ser uma deforma, né? Você não reforma, você deforma. Vou utilizar esse termo quando mas falar. É bem interessante também a gente discutir essa questão que o colega coloca, né? De que o Estado ele tem regras, né? O Brasil, o nosso país é um país que tem um princípio básico que é da federação, né? O Pacto Federativo. O que é Pacto Federativo? É a união de todos, né? Pacto é a união de todos, né? Então, se existe um Pacto Federativo que está baseado em alguns princípios do tipo regime de colaboração, né? Transferência de recursos, regime de colaboração. Então, se um ente recebe um recurso, ele tem que fazer jus à regra que é regime de colaboração, repassar o recurso. E dentro da ideia do repasse do recurso existe quem financia e quem coloca um aporte dentro daquela meta, daquele projeto, enfim, daquela ação a ser realizada, como uma contrapartida. O que é contrapartida? É aquilo que eu, parceiro, posso colaborar na realização daquele processo, né, daquela ação. O que acontece é uma deformação total. Quer dizer, o Pacto Federativo não existe praticamente, ou em tese apenas, né? O regime de colaboração eu acho uma fantasia, porque o governo federal lança uma ação que deveria, portanto, dar o maior aporte em razão de ser o promotor da ação. O município deveria dar a contrapartida, quer dizer, a menor ação o menor repasse daquela ação. E o que acontece é o contrário, é o município que vai estar pagando todas as realizações de políticas federais. Então, isso fica meio desigual, né? Então, talvez a maior discussão que tem se feito nesse país é rever o chamado conceitos que envolvem os pactos federativos. O que é o pacto federativo? O que é regime de colaboração? O que é repasse público? Sabe, todos esses dados, eles dão conta de uma situação que, às vezes, a discussão calorada sobre uma lei não se consegue chegar ao que eu chamo de fundamentos, né? Os conceitos, o que fundamenta isso. Né? Então, se aplica uma ação, uma política pública, diz, o governo federal lança essa política pública, e aí o município tem que arcar toda aquela política pública, eu acho isso, no mínimo, um contrassenso com relação à ideia do pacto federativo, de uma federação. O próprio sistema federativo no nosso país, ele pode ser colocado sobre contestação. Eu não sei até que ponto que nós somos uma federação e não um sistema unitário, né? Pois os estados, eles têm, por mais que levam a alcunha de estados, eles têm uma autonomia muito pequena, né? Como o secretário falou, tudo fica concentrado nas mãos do governo federal. Só que quando a gente tenta trazer a história, por exemplo, que é a minha área de formação, né, a opção a esse excesso de centralismo que nós teríamos seria um federativo de verdade. Como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os estados eles têm ampla liberdade para legislar sobre diferentes assuntos, mas já foi tentado também isso no Brasil, no período da República Velha, e o resultado foi desastroso, né? A formação dos poderes locais, dos coronéis, enfim. Então, o Brasil, de fato, não é para iniciantes quando a gente fala em política, né? Eu sempre trago esse assunto. O nosso tempo é um tempo diferente, né? O tempo do Brasil é um tempo diferente. Tiago e Edmilson, rapidamente, antes da gente ir para o nosso intervalo, que o nosso programa passa muito rápido, eu gostaria de saber de vocês, assim, uma das reformas que também tem causado discussão é a medida provisória 746, que diz respeito à reforma do ensino médio, que entre os principais pontos, aí o que atinge diretamente os professores é a possível contratação de profissionais de notório saber, e que não tenha necessidade de ter a licenciatura e a formação na área de atuação. Como que vocês veem essa situação? Posso começar eu, então? Pois bem, primeiro, a questão, só distinguir, né? Tem algumas questões eu concordo e outras não. A questão de reformar, por exemplo, o ensino médio, de fato é necessário. Agora, essa reforma tem que ser resultado de um amplo processo com diferentes setores da sociedade e não a toque de caixa através de medida provisória, né? Onde o poder discricionário lá do executivo vem num canetaço, como ele tem o poder da maioria no Congresso, ele aprova e é passado. Da forma com que se apresentam essas propostas, excluindo algumas disciplinas, anulando a possibilidade, por exemplo, de concurso público e indo além, né? Não só
através de nomeações, mas também de profissionais que não fizeram licenciatura, eu penso que isso é um ataque dos mais brutais à educação. Essas, desreformas? Deformas, o termo que o secretário utilizou, eu acho que se aplica a elas não estão dissociadas, né? Eu vejo num pacto que elas estão vindo em pacotes, né? Quer seja a PEC 55 do Senado, que era 241 na Câmara, quer seja essa medida provisória, quer seja agora que começa a se discutir a questão da reforma da Previdência, né? Querendo jogar num canetaço a aposentadoria do brasileiro para 65 anos, um absurdo que para se aposentar integralmente teria que contribuir por 49 anos, né, a Previdência. Eu imagino com quantos anos a pessoa tem que começar a trabalhar, né, e com quantos anos vai se aposentar para se aposentar integralmente. A próxima que eles já suscitam, a questão da reforma trabalhista, né, a flexibilização da CLT. Eu tenho muito medo quando eu ouço essa palavra de flexibilizar direitos trabalhistas, porque eu entendo que por mais que o discurso, eu possa aceitar a parte de flexibilizar, o que o empreendedor traz como dar maior liberdade para o mercado se tornar mais dinâmico, mas em última instância eu entendo como precarização, né? Ampliação de terceirizações, flexibilizar a questão do trabalho escravo, né? Então eu vejo isso como um desserviço. Eu volto a repetir a questão do tempo, né? Talvez algumas questões nós não estejamos no momento exato para fazer essa discussão ou para implementar algumas ações nesse sentido, né? No caso do ensino médio, embora não seja a minha área de atuação, né, como secretário, mas eu gostaria de dar uma opinião como professor e até como pai de uma criança que esteve agora recentemente concluindo o ensino médio. Se o jovem tem hoje condições de votar aos 16 anos, por que ele não for consultado também para fazer mudança no ensino médio? Porque ele que vai estar sendo beneficiado no ensino médio, né? Então, deveriam fazer uma votação específica, um referendo, sei lá o quê, para os jovens de 16 anos para votar em relação ao que eles querem com relação ao ensino médio. Porque certamente o ensino médio ele tem que mudar e muito. Isso já foi anunciado nos fóruns nacionais, foi anunciado também no Plano Municipal de Educação, né? Nós pedimos mudança no ensino médio. Porém, essa mudança ela tem que ocorrer com a participação desse jovem, né? É ele que tem que dizer o que ele quer. Porque como teóricos, a gente pode até anunciar algumas coisas, algumas medidas e até alguns pressupostos básicos, né, teóricos sobre Dewey, que dava liberdade de escolha de disciplinas, ou Piaget, enfim, qualquer um desses teóricos, a gente pode trazer isso para uma discussão. Mas será que é o que o jovem quer? Será que é esse jovem que hoje já pode votar com decisão? Será que é isso que ele quer de uma escola pública? Então, eu preferiria ouvir mais os jovens que estão nas escolas para que eles pudessem também se pronunciar, já que eles podem se pronunciar com relação a demais questões nacionais. Tá certo. Nós estamos com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com mais comentários aí com o nosso dirigente do CMP Sindicato, Thiago Machado, e o Edmilson Brandão, secretário de Educação do município de Passo Fundo. Até mais. Olá, boa noite. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo, e que traz assuntos interessantes para a comunidade, mas em especial para o magistério municipal. E no programa de hoje, a gente está fazendo um balanço da educação durante o ano de 2016 e também vamos ver um pouco o que os educadores esperam de 2017. Tiago, a gente falava um pouco sobre a questão da aposentadoria no último bloco. Esse é um dos projetos que tem assustado aí, em especial os professores, pela questão do fim da aposentadoria especial, né? E as professoras, em especial, estão se sentindo acuadas com esse projeto. Como que você percebe, como que tem sido o retorno para o sindicato dos educadores? Isso, nós tangenciamos esse assunto antes no outro bloco, né? O que ocorre, mais precisamente falando da nossa categoria dos professores. Hoje, os professores eles se enquadram numa aposentadoria diferenciada, né? Via de regra, eles precisam 5 anos a menos do que quem trabalha fora desse regime diferenciado. Assim como as mulheres, que também têm, por conta da dupla jornada, né? O legislador lá em 88, né, viu, enfim, por méritos, né, garantir a mulher também 5 anos a menos do trabalho
enfim, do trabalho com carteira assinada. O que se propõe na reforma previdenciária que o governo já enviou é o fim do regime diferenciado para professores, logo colocaria os professores tendo que trabalhar mais 5 anos, o fim da aposentadoria diferenciada para a mulher, ou seja, mais 10 anos para a mulher, e joga tudo para 65 anos, mais 5 anos ainda, ou seja, num canetaço, o que o governo pretende é fazer com que as professoras mulheres trabalhem 15 anos a mais, e os homens 10 anos a mais. Fora a questão que a gente nem entrou aqui do tempo de contribuição de 49 anos para se aposentar integralmente, daí isso levaria mais para frente ainda. Isso se encaixa mais ou menos no que a gente estava comentando antes do pacote de maldade, que é a precarização do sistema de trabalho. Né? O que nós percebemos é que existe sim, por trás de todas essas reformas, uma tentativa, né, de atacar o trabalhador. E é um assunto delicado, né? Porque a maioria do magistério, né, em sua maioria, é composto por mulheres, né? Só na minha escola, a gente estava conversando antes em off, né? Eu tenho algumas colegas que já tinham atingido a idade e o tempo para se aposentar, mas conforme essas discussões elas vão se acentuando, hoje nós temos cerca de 6 professoras que já pensam em se aposentar no primeiro semestre do ano que vem, né? Ou seja, é um ataque à educação, né? O município, que acredito que ele não esteja tão preparado, inclusive, para repor esses profissionais, tão logo venham ocorrer essas aposentadorias a toque de caixa, né? Com certeza. Quando a gente fala em educação, assim, fazer esse balanço do ano de 2016, é impossível que a gente não fale dos servidores do Estado, né? Os professores estaduais, eles vêm sofrendo vários golpes no decorrer do ano, desde estrutura precária nas escolas até o parcelamento de salários e o medo de não receber. Eu gostaria de saber de vocês como que vocês encaram essa situação, e do secretário eu gostaria de saber se existe uma possibilidade de que possa vir a acontecer algo nesse sentido no município, porque uma das justificativas que o governador usa é a crise nacional, né, o cenário nacional. Então, pode respingar também no município? Acho muito improvável, né, que aconteça isso, porque eu falei anteriormente, Passo Fundo é uma cidade que tem um diferencial muito grande em relação aos demais municípios do nosso entorno aqui, né? Lembre-se que nós tivemos uma situação peculiar no Brasil realmente este ano. Nós tivemos vários municípios que não só parcelaram também como o Estado, né? Como não pagaram em dias as suas obrigações. Passo Fundo, graças a Deus, tem essa vantagem. Nós temos uma economia bastante pujante, em crescimento. Nós não tivemos indicadores negativos nesse período. Isso mostra quanto a sociedade de Passo Fundo dá resposta, né, a uma situação como esta. Mas sobretudo porque, volto a repetir, Passo Fundo tem um diferencial maior em relação às demais cidades também, pelo percentual de aplicação em educação. Isso é uma luta de muitos anos, né, de conquista de professores, dos colegas, dos sindicatos, que fizeram com que nós, enquanto cidade, atribuíssemos à educação não só o discurso de que ela é prioritária, como efetivamos uma ação concreta de dizer, além do percentual que as cidades aplicam, que é de 25%, o município aplicou um aporte de mais 10%, portanto 35% destinado à educação, né? Então eu acho que essa discussão, ela é lógico que ela é temerosa a cada momento que a gente vê a situação que acontece, né, no Estado brasileiro e particularmente aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Isso gera um efeito cascata muito grande de desânimo, até porque muitos colegas nossos estão na rede pública municipal e estadual simultaneamente, né? E aí eles trazem essas questões para dentro da nossa rede para fazer essa discussão. Eu acho que o maior sintoma disso, o maior indicador de que nós estamos no caminho certo foi o último concurso que nós fizemos agora, né? Que pelo quadro nacional, até de descrédito da profissão do professor, nós esperávamos um número menor de candidatos. Tivemos 8.000 pessoas concorrendo às vagas aqui em Passo Fundo, em torno de 8.000 candidatos, né? Isso para nós foi uma grande surpresa em ver quantas pessoas acreditam na educação pública municipal de Passo Fundo. Tiago, como que o sindicato encara essa situação do governo do Estado com os colegas professores da rede estadual e que, como bem lembrou o secretário, muitos também são colegas da rede municipal? Sim, nós não só do ponto de vista anímico, mas em vias de fato nós declaramos total apoio aos colegas do Estado. Temos colegas que são diretores do CMP que também atuam no Estado. Nós, em vários momentos, estivemos aliados aos CPERs em momentos, né, de parcelamento de salários, inclusive em atos unificados. O que nós percebemos que
esse processo de sucateamento da educação estadual, eu usei a palavra processo, não foi por acaso, né? Ele é pensado, ele vem de longa data. Hoje a gente trabalha no Estado com algo em torno de 50% dos professores não mais concursados, mas sim contratos, né, que são contratados. E esses professores que são contratados, eles não têm, vamos dizer assim, um comprometimento maior com a carreira do educador. Porque ora ele está nessa escola, ora ele está na outra, ora ele não está em nenhuma escola, porque ele não conseguiu uma convocação, às vezes depende de apadrinhamentos políticos, né, fora a defasagem das estruturas, enfim. A gente vê com muita preocupação essa situação, quer seja os colegas da educação estadual, quanto também da segurança, né, pois a situação ela é bem Eu acho que o município ele tem, em primeiro lugar, ser solidário, né, os colegas. Né? Nós temos realmente colegas do Estado que estão atravessando uma fase muito difícil. Lembre-se que a educação pública do Rio Grande do Sul era uma das melhores do Brasil, né? Ela foi referência nacional. E hoje nós estamos atravessando uma fase bastante triste. Então, isso é o que nós temos possibilidade de fazer. Em primeiro lugar, ser solidário. Eu acho que isso é fundamental, até parabenizo os colegas que sempre estiveram juntos, né? Acompanhando e lutando por isso. Eu acho que isso aí é fundamental, mostrar que existe uma categoria e não uma divisão territorial, né? Do município e do Estado. Em segundo lugar, tentar mostrar para os colegas o que está se perdendo em termos, não de educação, né, mas de Estado como um todo. Né, porque, volto a repetir, o Rio Grande do Sul, eu sou paraense, né, eu sou natural do Pará, eu vim para cá em razão de uma imagem do Rio Grande do Sul, né, o melhor Estado da Federação, a melhor educação pública estava aqui, melhores indicadores estavam aqui, e a gente percebe que está se perdendo, e as pessoas talvez pouco tenham a consciência do prejuízo maior, não é apenas numa categoria, é no Estado como um todo, né, que perde essa referência. No último ano foi implementada a Lei do Plano Municipal de Educação, Thiago, que define as diretrizes educacionais para os próximos 10 anos. E o Fórum Municipal de Educação, que é uma das primeiras determinações do documento, já deve começar a se reunir nos próximos dias, então já deve dar andamento a isso. O que a categoria espera exatamente do Plano Municipal de Educação, Thiago? Bom, como foi falado no primeiro bloco, a gente participou ativamente dos debates do Fórum Municipal de Educação, né, da criação, da implementação do Fórum. E agora, nesse momento, a gente não vai se fazer ausente, né? Nós vamos estar ali, metas por metas, nós brigamos, sobretudo aquelas que nos atingem diretamente, para que elas estivessem presentes no projeto final, aproveitando a presença também do secretário, que, assim como nós, é professor, então ele tem uma sensibilidade maior para a nossa categoria. Nós temos, sobretudo, duas metas que nós, professores municipais, temos uma sensibilidade maior. A meta 16 e a meta 17. É 18 também, não esqueça de 18. Isso, mas falando especificamente da meta 16, por exemplo, que ela trata... agora me fugiu. Carreira. Isso, o plano de carreira, trazer a questão das especializações stricto sensus para o nosso plano de carreira, porque hoje corta no lato sensus, né? Especialização curta vale tanto quanto, por exemplo, um doutor. Nós temos o professor municipal, né, Edmilson, ele já demonstrou que ele tem essa vontade de continuar os seus estudos. Nós temos quase próximo de 200 mestres, se eu não me engano, na nossa rede, algo em torno de mais de uma dezena de doutores e praticamente 80% a 90% de professores com as especializações stricto sensus. Isso é motivo de orgulho, isso é motivo de orgulho para a rede, né, inclusive. Só que o que a gente procura agora, né, enfim, é que existe já projeto de lei tramitando aqui na Câmara de Vereadores para que seja alterado nesse sentido o estatuto e contemple aquele professor que fez o seu mestrado, aquele professor que fez o seu doutorado. E o outro também, a meta 17, que trata a questão da database. Né? Existe lei federal que trata a database do professor para o mês de janeiro. Em Passo Fundo a realidade é diferente dessa. Sim, a database em Passo Fundo ela se dá, se não me engano, em março ou abril. Né? E, querendo ou não, esses 3 meses de defasagem, se tu trabalha com um dissídio anual na ordem da inflação, que varia 8%, 9%, 10%, significa algo em torno de R$200, R$300 por mês. Né? Então, é uma perda, que eu tenho certeza que não é nada muito prejudicial aos cofres públicos municipais, mas a gente poderia reconhecer ali um direito da categoria. Né? Eu acho que eu lembro quando eu iniciei o Plano Municipal de Educação, a discussão, né, que eu apenas fui dar o início, né, a discussão, eu deixei que os colegas fizessem isso, até porque é mais fácil, né, a gente
não se ausentar, mas deixar que as pessoas realmente participem, né? Eu dizia naquele momento que tem que ser protagonista de um momento histórico. E protagonismo significa isso, significa discutir, ajudar na realização das ações e acompanhar as ações. Não significa apenas discutir, mandar um documento e virar as costas. A ideia do fórum é essa, é acompanhar a execução. Mas juntamente com o fórum nós precisamos dos colegas que implementem isso. Então isso é ser protagonista, é acompanhar todo o processo, porque as metas são muito bem claras, são muito bem definidas e o objetivo é esse, realmente é qualificar a educação, né? Lembre-se que também tem que discutir a meta do financiamento, que nós temos também que estar o tempo todo monitorando essas questões, porque ela é fundamental, né? Não existe intenção se não haver um aporte financeiro que garanta essa intencionalidade, que é melhorar a qualidade de vida, de salários, enfim, da formação. E também uma coisa interessante, nós temos realmente uma situação muito peculiar em Passo Fundo, por isso que eu fiz questão de, quando eu tive o convite, né, recebi o convite para estar na prefeitura, eu fiz questão de resumir o meu aceite com uma única palavra, que eu acreditava no corpo docente da nossa rede pública, né, pela capacidade que eles têm. O colega trouxe um dado ali que para nós é fundamental, né, mestres, doutores, e grande maioria foi o que eu formei, por sinal, né, na faculdade, né. Então, a gente, além de ter a capacidade de ter um quadro muito bem estruturado, que a gente confia, porque a gente ajudou a formar esse quadro, né? A gente sabe da capacidade de envolvimento, nós precisamos agora só mexer essa sinergia para que a coisa aconteça. Né? Passo Fundo tem um grande polo educacional, as pessoas não têm titulação de uma forma a não ser pelo mérito da sua titulação. Nossos mestres, doutores e pós-doutores na rede pública municipal, eles têm méritos por ter chegado até esse ponto da sua carreira, não desmerecendo os demais, mas todos eles têm a sua formação também e têm os seus méritos. Mas o importante agora é reunir esse pessoal todo e fazer, vamos mudar esse negócio mesmo, sabe? Sim. Educação não só acontece quando as pessoas assumem um papel de protagonismo e dizem, alguém bate a mão na mesa e vamos mudar esse negócio aqui. E alguém tem que tomar frente e o pessoal tem que ir atrás. Mas eu fico muito feliz de saber disso, né? Que nós temos uma meta, nós temos um plano municipal de educação que foi super elogiado na sua execução, pelo volume de discussão que foi feita. Lembra-se que foram mais de 200 páginas, né, de um documento que foi elaborado, todo ele pela comunidade. O município não pagou consultores para fazer o projeto, foi totalmente produzido pelos nossos colegas professores, os sindicatos, as associações, enfim, todo mundo teve lugar e vez para poder montar um documento. E agora precisamos que esse documento saia do papel e se torne realidade. E monitore isso. Isso é a função do fórum. Secretário, para a gente encerrar o nosso programa, falando em protagonismo na educação, o senhor está à frente da secretaria desde o início do mandato do prefeito Luciano. E agora já é o nome confirmado para os próximos 4 anos. Eu gostaria de saber do senhor assim, um balanço desse período à frente da pasta e quais que são as perspectivas aí para o ano de 2017, para os próximos anos. O que os professores da rede municipal e também a comunidade podem esperar? Bom, o meu balanço foi positivo, até porque eu não aceitaria o convite para continuar se eu percebesse que nós não tivéssemos avançado nessa área da educação, né? Lógico, temos muito ainda, pessoal, muito que avançar em educação. A educação não é um processo que se chegar ao ponto ali para e acabou. Não, é uma luta constante. Eu falo sempre com os colegas, eu sou um secretário que peço sempre na reunião, continue lutando pela educação, porque é fundamental, essa luta é permanente em educação. Mas nós avançamos bastante, né, sobretudo no que diz respeito ao acesso à educação. Lembre-se que em Passo Fundo nós tínhamos uma lista de espera muito grande de pessoas querendo entrar nas escolas públicas municipais e nós estamos tentando viabilizar esse acesso, dando condições não de acesso, mas de qualidade a esse acesso, que também é muito importante, né? Qualificar as escolas públicas pelo trabalho que é realizado, pelos projetos que os colegas realizam lá, que projetam, né? Muitos projetos eles têm. Então, não adianta ter projetos, ter pessoas qualificadas, se a gente não ajuda os colegas a criar ambientes propícios para que as suas ideias saiam do papel. Então, fazer com que a gente possa reconfigurar essas escolas. Bom, outra coisa que eu fiquei muito feliz foi ter possibilidade de discutir com os colegas nessas escolas, né? Não como o secretário chega lá, vistoriar ou inaugurar uma escola, mas sentar, conversar, discutir, trocar ideias, ver das possibilidades que eles têm, ver de que forma nós podemos ajudá-los nessas suas caminhadas,
casos que a gente não pode ajudar, pelo menos ser solidário, né? Já que a gente Claro. tem coisas que não dependem do secretário, não depende muito menos da gestão pública municipal, mas pelo menos ser solidário, né? Buscar alternativas para que a coisa avance. Esse é o meu balanço, assim, em geral, como secretário. Agora, como gestor, como professor, né? Como gestor público, eu acho que nós temos ainda que avançar muita coisa. Né? Nós temos que avançar muito em Passo Fundo ainda. A cidade de Passo Fundo, ela ainda tem muitos problemas a serem resolvidos na área da educação. Foco na questão do professor, que eu acho que ainda tem que ser melhor valorizado. As pessoas têm que entender o papel do professor para depois valorizá-los, né? Entender quem que é esse colega aqui, que hoje eu estou discutindo com ele, né? Que é um colega que tem uma autotitulação, tem uma força de vontade tremenda de mudar a educação, está no sindicato para buscar essa melhoria e, portanto, tem que ser acolhido dentro da sociedade como uma pessoa que pode mudar a educação mesmo. Educação é isso, são pessoas que mudam, não são leis, né? São pessoas que mudam, né? E quanto mais nós apostarmos no nosso colega da escola pública pela sua capacidade, nós vamos mudar certamente a educação pública no Passo Fundo. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. A gente espera contar com a sua presença nas próximas edições do próximo ano. Okay. Obrigado, eu agradeço. Professor Thiago, muito obrigado pela participação e no próximo ano a gente volta para fazer uma nova avaliação e trazer o cronograma de atividades do CMP para 2017. Eu gostaria só de agradecer, desculpa, eu gostaria só de desejar a todos os colegas um Feliz Natal, né, um próspero ano novo, né, a vocês também, né, nossos parceiros sempre, e vamos continuar essa luta, sempre. Claro, igualmente. Muito obrigada. Obrigado, então, boa noite a todos, até o ano que vem. Tá certo. Então a gente encerra o nosso último programa Educação e Debate de 2016. Em 2017 a gente segue trazendo assuntos para a comunidade, relevantes para a educação, para o magistério municipal, e o CMP Sindicato segue na luta em 2017. Você que ainda não é filiado, pode procurar as nossas redes sociais, entrar em contato conosco e fazer parte dessa luta por uma educação pública de qualidade. Uma boa noite e você segue com mais atrações da TV Câmara. Até o ano que vem.